Olá, bom dia, boa tarde ou boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Eu sou a Amanda Tuber e no vídeo de hoje eu vou fazer a parte 2, relembrando e recontando algumas lendas do Renato Garcia. Assim, algumas lendas dele que ele visitou, né? Que ele trouxe para o canal dele. Porque tem duas lendas que eu vou recontar dele aqui, que não foi ele que visitou essas lendas assim, né? Primeira vez. O Luan Mendes, por incrível que pareça, que passou essas duas lendas para ele. A primeira lenda que eu vou recontar, né, relembrar e recontar, é a lenda do apicultor. Essa lenda aí somente o Renato Garcia visitou até hoje. Talvez o Luan Mendes visite. E como é essa lenda do apicultor? Assim, é uma lenda que se passa de uma casa que foi abandonada há mais ou menos 20, 30 anos atrás, uma coisa assim até bem antiga, né? Era uma casa no meio do nada, numa zona rural. Do outro lado, assim, né, tinha chácaras, tinha fazenda, mas a casa em si era uma casa abandonada, assim, sabe? Uma casa sozinha no meio do nada. E diziam que lá morava um apicultor. E um dia, de uma hora para outra, assim, sabe, misteriosamente, as pessoas encontraram esse apicultor morto, já em estado de decomposição, em fase de decomposição, o corpo dele, e ele ainda estava dentro da roupa de apicultor. E ninguém sabe dizer como que ele morreu, porque quando encontraram, só encontraram a alçada, só os ossos. E diziam que depois desse ocorrido, depois que esse apicultor morreu, o local, a casa dele foi completamente abandonada e hoje é uma casa muito assombrada. Assim, durante a madrugada vem enxame de abelhas e picam as pessoas que vão lá por perto. Pensa, enxame de abelhas durante o dia, né? É normal, agora de noite já é meio estranho. E assim, depois que essa casa foi abandonada, tinham algumas pessoas, grupo de amigos assim, que iam até esse local para poder escutar música, né, naqueles carros de som, tomar cerveja e acabavam que eram picados pelas abelhas. E aí acabou que eles não quiseram mais, né, continuar indo por lá, porque deram um lugar como assombrado, como amaldiçoado. E aí eles começaram a querer demolir essa casa. O Renato disse que essa casa estava sendo demolida. E eles conseguiram demolir um pouco da casa, mas não conseguiram demolir o resto. Tiraram o telhado, tiraram o vitrô, essas coisas assim. Mas o resto eles não conseguiram demolir por causa das abelhas. Ou seja, como se assim as abelhas não quisessem que a casa fosse demolida, uma coisa muito estranha, né? O Renato mesmo, de madrugada, ele foi até o local para poder verificar, para poder averiguar, e ele realmente ele foi picado pelas abelhas. Ele até mostrou um vídeo, para ninguém achar que era mentira, ele mostrou um vídeo dele passando pomada nas picadas das abelhas. E assim, quando ele visitou a lenda, ele disse que viu uma coisa branca, ou viu o próprio apicultor, sabe? Assim, é uma lenda bem sinistra mesmo, uma casa bem macabra, sabe? Eu assustei bastante quando eu vi, né? Uma lenda que foi assim, sabe? Deu bastante ansiedade na gente, mas foi uma lenda bem legal. A próxima lenda que eu separei aqui do Renato Garcia é a lenda do túnel do trem assombrado, né? O túnel do trem assombrado, que foi uma lenda que, assim, não tem muito tempo que ele visitou essa lenda, né? Ele foi várias vezes, foi durante o dia, foi de madrugada, foi até o local onde aconteceu onde o trem tombou, né? Onde aconteceu o acidente do trem. E dizem que lá dentro desse túnel desse trem é muito assombrado e todo tipo de coisa ruim já aconteceu lá dentro. Mortes, suicídios, assassinatos, trem tombou, né? Igual ele foi lá verificar o local um dia, né? O trem tava tombado. Já aconteceu todo tipo de coisa ruim lá dentro desse túnel. Por isso deram o túnel como assombrado, né? O Renato Garcia foi, visitou a lenda, ele entrou, foi até um local a primeira vez, e aí depois eles tiveram que se esconder porque tava passando um trem, e a pessoa que estava dirigindo, né, poderia se assustar com as armas deles, né, eles se esconderam, mas ele deu uma aceleradinha no trem que eu vi. Com certeza, talvez ele viu alguma coisa, né, câmera, essas coisas assim, e acelerou. E ele foi lá, né, verificou, viu, até hoje ainda nessa linha de trem passa trem, só que o túnel diz que é um túnel assombrado. A próxima lenda que eu separei aqui foi a lenda do lobisomem. Acho que vocês já devem conhecer essa lenda do lobisomem. Essa lenda do lobisomem é assim, é, é uma lenda folclórica também, né, aqui no Brasil, muito conhecida. Parece que ela foi criada, teve início lá na Europa, há muitos anos atrás,
essa lenda começou lá na Europa. E assim, o Renato disse que tem uma casa bem afastada mesmo, lá de Londrina, onde ele mora, que as pessoas diziam que quando passavam por lá, em noites de lua cheia, eles viam o lobisomem ou uma coisa preta, né? E disse que tem uma casinha lá e nessa casinha não se pode entrar. Ninguém pode entrar nessa casa nem chegar perto porque ela é muito assombrada e muito amaldiçoada. E o Renato Garcia, né? Ele entrou na casa. Ele foi até o local para poder verificar. Ele entrou na casa e ele disse que viu o lobisomem. Assim, no vídeo mesmo a gente consegue ver uma coisa preta andando no meio do mato. Foi uma lenda muito sinistra, muito assustadora. A próxima lenda que eu separei aqui. Agora sim, essa é uma lenda que o Luan Mendes passou pro Renato Garcia, né? Vamos dizer então assim que essa lenda aqui é do Luan Mendes. A lenda do Coronel. Nossa, essa lenda foi bastante macabra, principalmente no canal do Renato Garcia. Como é que é a lenda do Coronel? É uma casa que foi construída, né? Uma história real. O Renato disse que essa foi uma história real. Uma casa que foi construída lá pela década de 1940, 1950, por aí. Um casarão, na verdade, não era só uma casa, era um casarão. E disse que lá, né, nesses casarões, morava apenas gente rico. E gente rico naquela época, né, as pessoas que são mais velhas assim sabem, era considerado o coronel da região, né? Assim, ele mandava em tudo e em todo mundo. Ele era o manda-chuva lá do local, né? E assim, ele tinha até escravos, né? O coronel, ele tinha até escravos. Mas ele era muito arrogante, esse coronel. Ele era muito arrogante. Ele maltratava as pessoas que trabalhavam pra ele, ele brigava com todo mundo. Vamos dizer em uma palavra apenas, ele era um merda, né? A palavra mais simples, ele era um merda. E assim, ele tinha duas escravas que elas possuíam terreno. Essa lenda do coronel é bastante famosa lá em Londrina, onde o Renato mora. E assim, ele tinha duas escravas e essas duas escravas dele, elas possuíam um terreno. E ele, como ele era um cara assim, que gostava de luxo, gostava de bens, né, um cara assim muito egoísta, ele chegou a matar essas duas escravas dele para poder herdar o terreno delas para deixar o dele maior, ele ter mais plantações e ele ficar mais rico do que ele já era. Pensa se tem condição uma maldade desse tamanho. E ele matou essas duas escravas, né? Mas ele não esperava, não imaginava que essas duas escravas possuíam na família uma bruxa, tipo uma feiticeira na família. E essa feiticeira, por conta do que ele fez com as duas escravas que eram da família dela, ela amaldiçoou esse coronel para ele sofrer até ele morrer. E foi o que de fato aconteceu, né? Ele sofreu muito até chegar o dia dele morrer. E dizem que por conta desse ocorrido, essa casa desse coronel agora é muito assombrada, é muito amaldiçoada. É assombrada pelo coronel, é assombrada pelas escravas, é assombrada por tudo. Tudo que é de ruim, você pode imaginar que tem lá dentro dessa casa, né? E assim, e o Renato Garcia, né, o Luan Mendes visitou essa lenda. Eu nunca vi esse vídeo do Luan no canal dele, mas no Renato eu já vi, sabe? Depois eu vou dar uma olhadinha no canal do Luan. Mas ele disse que, assim, o Luan disse que quando ele foi visitar, deu ruim pra eles, sabe? O Renato Garcia foi atacado, alguma coisa puxou ele, escada abaixo, e ele ficou com muita dor nas costas, sabe? Machucou, ralou tudinho assim nas costas. Sabe, é uma lenda muito macabra mesmo. Assim, eu acho que uma das piores lendas do canal do Luan Mendes e do Renato Garcia é essa lenda do coronel. Ele disse que é uma casa assim, sabe, que ninguém nem consegue nem chegar perto, não consegue nem tentar morar lá naquele local porque não consegue, sabe? Tem muito medo mesmo. Já tiveram pessoas que foram lá visitar essa lenda e foram direto, voltaram mal, outras foram direto pro hospital, outras foram até lá e nunca mais nem voltaram. Agora pensa, que coisa macabra, né? Mas o Renato Garcia foi, né? Apesar dele ter sido atacado, o Luan Mendes disse que também foi ruim. Não deu nada demais, né? Deu tudo certo, graças a Deus. Mas assim, é uma lenda muito macabra. Viu? É muito macabra mesmo. E a última lenda que eu separei aqui, que foi a lenda do lenhador, que também foi uma lenda que o Luan Mendes passou pro Renato. E ele disse que, assim, essa lenda foi o seguinte: um dos amigos dele que participava do grupo dele há um tempo atrás, o Júlio, né, que era mais conhecido pelo nome de Minhoca, que era o apelido dele, ele já teve um amigo que morou nessa casa do lenhador, na época, há 15 anos atrás. Hoje já tem quase 17.
Há 15 anos atrás, um amigo do Minhoca morou nessa casa do lenhador. E assim, essa história conta que há muitos anos atrás, né, o primeiro morador da casa era tipo um lenhador. Não porque ele trabalhava como lenhador, sabe? Porque ele gostava de cortar madeira, essas coisas. E os amigos dele viam ele fazendo essas coisas e deram um apelido pra ele de lenhador, né? Mas disse que ele teve alguns sérios problemas de saúde e acabou falecendo. E dizem que depois disso, essa casa do lenhador ficou assombrada. Mas a casa foi passando de morador para morador. E todas as pessoas que moravam lá depois dele disseram que durante a noite, quando iam dormir, escutavam barulho de árvore sendo cortada, barulho de machado, barulho de ferro, escutavam barulhos assustadores à noite. E o Renato Garcia, ele foi, visitou a lenda e realmente ele escutou barulhos assustadores. Na porta lá da entrada, um machado bateu assim do nada na porta. Sabe, é uma lenda, assim, é uma casa bem assustadora. Dizem que é uma casa ótima, o terreno é muito bom, sabe? É um local, assim, maravilhoso pra morar, mas por conta desses ocorridos, ninguém mais tem coragem de morar nessa casa há muito e muito tempo. A casa foi totalmente abandonada. Bom, e é isso, né? O Renato foi, visitou a lenda, o Luan Mendes também foi, né? E realmente não é fácil, a casa é assombrada mesmo, sabe? Acontece muitas coisas, eles escutam muitos barulhos. Então é isso, gente. Eu contei aqui as lendas, né? Eu espero que vocês tenham gostado. Eu fiquei até tarde ontem escrevendo essas lendas aqui pra poder contar pra vocês. Não sei se eu contei assim certinho, mas eu me esforcei, né, pra poder contar da melhor forma possível. Se vocês tiverem gostado, tá bom? Se inscrevam no meu canal e se inscrevam também no canal dos donos e participantes dessas lendas, tá bom? Que vai estar aqui abaixo na descrição, porque não é fácil pra eles visitar essas lendas, como não é fácil pra mim contar, porque como eu disse, eu sou tímida pra caramba. Né? Mas assim, eu consegui, eles também conseguiram, tá bom? E se tiverem interesse, então, é só acessar o link aqui, ó, dos canais deles. Vai estar aqui abaixo na descrição, vai ser super fácil de vocês acharem. Entra direto, tá bom? Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado e falou, fui!